Por que o antidepressivo que eu uso não faz efeito? Você já viu alguém falar sobre isso, né? Algum amigo, alguém da sua família? Pois bem, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto hoje. Eu sou a farmacêutica Pamela Todendi, doutora em patologia e pós-doutora em ciências médicas. Bom, muita gente já passa por isso, né? Porque a gente tem uma grande população que adoece mentalmente aqui no nosso, principalmente no Brasil. Muitas pessoas estão doentes mentalmente e fazem o uso dessas medicações, dos antidepressivos. E o que os estudos mostram? Que mais de 50% dos tratamentos tem falha terapêutica, né? O que significa isso? Mais de 50% dos tratamentos não fazem efeito, não tem efeito. E acaba que o médico, ele fica na tentativa e erro até acertar a medicação adequada para aquele paciente. E por que isso acontece, gente? Vocês já se deram conta por que isso acontece? Muitos fatores interferem na ação dos medicamentos, tá? Como, por exemplo, o sexo, né, o gênero, a idade, o sobrepeso e a obesidade também podem interferir. Se aquela pessoa é sedentária, né, se ela é mais ativa, se ela não é. Se ela utiliza muitos medicamentos ao mesmo tempo, que a gente chama de polifarmácia. O que é polifarmácia? É quando um sujeito, né, uma pessoa utiliza mais de 5 medicamentos ao mesmo tempo. Então, aquela pessoa que vai usar o antidepressivo e for usuária de vários medicamentos, pode ser que ocorra alguma interferência, né? Alguma interação entre esses medicamentos, né? Isso também pode interferir na ação dos antidepressivos. Mas a gente tem um outro fator que ele é muito importante, porque ele é um fator que ele afeta de 20 a 90%, prestem atenção, olha só que importante, ele pode afetar de 20 a 90% os tratamentos com antidepressivo, que é a genética, isso mesmo, a genética, né? A genética é muito importante. Mas como, né? Como que isso acontece? Como que isso interfere? Bom, nós somos indivíduos únicos, né? A gente não é igual um ao outro. A nossa genética, ela muda. E por isso que muitas vezes vocês vão ver que, para uma pessoa, aquela determinada medicação fez efeito. Mas para outra pessoa, a mesma medicação não faz efeito. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. E como que a genética interfere nisso? Existem enzimas que metabolizam os medicamentos, que são responsáveis por metabolizar os medicamentos. E a maioria da metabolização é feita lá no fígado pelas enzimas CYPs. E essas enzimas, elas são altamente polimórficas. O que significa isso, né? É um nome meio complicado. O que significa? Que tem mutações, né? Que ocorreu alguma mutação lá no gene daquela enzima, lá no gene, né? No gene que produz aquela enzima e que ela fica deficiente, né? Pode ser que ela fica um pouco alterada, pode ser que ela se exacerbe, vai produzir mais ou vai produzir menos. E o que isso interfere? Isso vai interferir na metabolização do medicamento. Bom, então eu vou mostrar uma figura aqui para vocês que ela vai exemplificar como que isso acontece. Nessa figura a gente tem os tipos de resposta que um mesmo fármaco, um mesmo medicamento pode produzir. Em azul aqui a gente tem os indivíduos onde aquele medicamento ele é eficaz, mas ele pode ser tóxico também. E em vermelho a gente tem aqueles que apresentam apenas os efeitos tóxicos, ou seja, aquele medicamento vai ser tóxico para aquele indivíduo.
E em verde é quando a medicação é benéfica, né? E ela não é tóxica, então ela tem só efeitos positivos. E em amarelo é quando não é observado nenhum tipo de efeito, né? Ou seja, aquela medicação ela não vai fazer efeito para aquele indivíduo, né? E o que a gente pode dizer com isso? Que vários indivíduos, então, né, nós somos diferentes uns dos outros e existem tipos de metabolizadores. Um indivíduo ele pode ser um metabolizador rápido ou ultra rápido e ele pode ser um metabolizador lento, né, ou super lento, né? Então, o que significa isso? O rápido é que aquela medicação, quando a gente ingere aquela medicação, ela vai fazer um efeito tão rápido, ela vai passar muito rápido pela corrente sanguínea e acaba que aquele medicamento ele não tem o efeito desejado. E quando a gente for pensar num metabolizador lento, aquela medicação ela vai ficar por muito tempo dentro do organismo. E pode ser que ela se torne tóxica ou pode ser que ela gere alguma reação adversa, né? Então, por isso que a gente estuda a farmacogenética, né? O que é a farmacogenética? É a interação, né? É o estudo da interação dos genes em relação à metabolização dos medicamentos. E isso observa-se, né? E esses estudos, eles são observados muito dentro da saúde mental. Por quê? Porque as medicações que são utilizadas para depressão, para ansiedade, possuem uma grande interferência por essas enzimas que metabolizam elas, né? Ou seja, essa classe terapêutica, ela sofre uma grande interferência na metabolização. E por isso que muitos tratamentos não são efetivos. E acaba que o médico fica fazendo tentativa e erro mesmo, até ele acertar aquela medicação. E um perigo, né, que eu chamo de perigo, porque muitas vezes a pessoa ela já tá triste, né, já ficou desacreditada com aquele tratamento, ela foi no médico, o médico deu o tratamento, ela fez a utilização dele corretamente, e ele não fez efeito e ela não foi mais no médico, né? Então ela não foi dar o retorno sobre aquele tratamento e ela para com tudo. E o que acontece? Piora o quadro dela, piora o quadro depressivo. Então isso é muito grave, né? Isso é muito perigoso. Então, assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, gente. A gente tem que ter a percepção, entender um pouquinho sobre isso e saber que nem toda medicação vai fazer efeito para mim, principalmente quando a gente fala em antidepressivo. E outra coisa também, quando o paciente começa o tratamento, a efetividade, né, a eficácia dele não é imediata. A ação dele não é imediata, como se eu fosse tomar, por exemplo, um anti-inflamatório. Eu vou tomar um anti-inflamatório agora e daqui 6 horas, 8 horas a minha dor cessou. Beleza, tá ótimo. Só que isso não funciona com os antidepressivos. Para ele começar a fazer efeito, é no mínimo de 15 a 20 dias de tratamento, né? Então, a pessoa que está debilitada, né? Então ela já está, né, num processo assim meio ruim em sua vida. Então, sempre ter alguém acompanhando ela, acompanhando nas consultas, acompanhando o tratamento, observando se ela está tomando aquela medicação corretamente, saber desses detalhes, né, que essa medicação ela não vai funcionar rapidamente, ou que pode ser que daqui 30 dias ela não funcionou mesmo, e daí vai ter que retornar ao médico de novo e ver outra possibilidade.
E hoje entra, né? Então agora no boom assim do mercado com a biologia molecular. A biologia molecular ela avançou muito nos últimos anos e hoje nós temos um teste que se chama farmacogenética, né? Então é um exame, geralmente a coleta dele é por saliva, a gente passa um cotonete na bochecha, né? E coleta a saliva. Então esse exame ele não é nem sanguíneo, ele é de saliva mesmo, é super simples e tranquilo de se fazer. E a partir desse exame nós vamos conseguir observar que tipo de metabolizador aquele indivíduo é para os fármacos, né, para os medicamentos que foram analisados dentro daquele exame. E é bem importante também saber que existem diversos tipos de painéis farmacogenéticos, né? Eu posso analisar um gene, 2 genes, 3 genes, posso analisar 10, 50, 100 genes, né? E várias regiões polimórficas. Então tudo vai depender de que tipo de tratamento aquela pessoa está fazendo e qual tipo de exame farmacogenético vai ser necessário ela fazer. Então é sempre bom ter uma avaliação bem criteriosa do seu médico. Se o médico, por exemplo, né, não manja muito sobre o assunto, ele pode conversar com um geneticista, né, uma pessoa que entenda, que saiba fazer a leitura dos laudos para passar para ele, que saiba também passar o resultado do laudo para o seu paciente. E isso é muito interessante, né? A gente consegue então fazer uma medicina mais precisa, né? O que nós chamamos hoje de medicina de precisão, uma terapia personalizada, de acordo com a demanda daquele paciente. Então a gente consegue ter uma evolução, um sucesso maior no tratamento, principalmente quando a gente fala de medicamentos antidepressivos. E agora, né, o que não é tão legal, o que não é tão interessante assim é o valor. O valor, infelizmente, ainda não é acessível, tá, gente? Um teste farmacogenético ele pode ficar de 500 a 1.000 até 3.000 reais, depende da quantidade de genes, né, da quantidade de regiões polimórficas que vão ser analisadas. Então o valor ele oscila por isso, né, pelo tamanho, pela quantidade de genes que vão ser analisados. Mas o que eu acredito assim para o futuro, tá? A minha percepção nisso é que esses valores eles vão ficar mais acessíveis. Certamente eles vão ficar mais acessíveis, porque nós tínhamos exames genéticos que antigamente era 15.000 reais, 10.000 reais. Hoje em dia eles estão 1.000 reais, né? Então a oferta está aumentando bastante. A demanda vai aumentar também e provavelmente os valores vão ficar mais acessíveis a toda a população, certo, gente? E se você gostou desse vídeo, dá uma curtidinha, se inscreve no meu canal. Quem tiver dúvidas, escreve aqui embaixo que eu respondo. E até mais, gente. Um abraço!